E a proposta do meu tema hoje é Eu Me Transformo. Então, o meu convite para você é para que você assuma o seu papel de transformador, de transformadora da sua vida que você é. Todos nós sabemos, né? Quem me segue aqui no Insta ou, né, que acompanha meus vídeos, o meu trabalho e que está aí no caminho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, sabe, né, e entende que nós somos os criadores da nossa realidade. Nós criamos a nossa realidade. Como? Com tudo que a gente pensa, com tudo que a gente sente e com tudo que a gente faz. Ou com aquilo que a gente não faz, né? Nós estamos criando a nossa realidade. E essa realidade, ela é conforme, né? A manifestação dessa realidade, ela é conforme nós pensamos, sentimos, né? E agimos em relação à vida, em relação às situações. Então, esse convite... Oi, Elaine, boa tarde, seja bem-vinda. Esse convite, né, que eu quero fazer para você, e esse movimento que eu senti, né, de começar, a partir dessa live de hoje, esse movimento do Eu Transformo. E oi, Elaine, tudo jóia? É um movimento que eu não sei, gente, de verdade, aonde vai dar. Mas eu me permito transformar essa ideia, essa inspiração que veio em algo que eu não sei ainda o que será, né? Como será totalmente. Mas nessa live de hoje, o meu convite, né, e o que eu trouxe para compartilhar é a questão de como é que a gente transforma, né? Existem alguns passos que a gente faz, às vezes inconsciente, né? Às vezes a gente não tá consciente. Oi, Urbana, né? Urbana Barbie, não sei falar direito, mas seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo para nossa live aqui. A gente está conversando sobre transformação, sobre o nosso poder de transformar. Nós somos transformadores, nós somos os criadores da nossa realidade. E esse processo de transformação, ele tem alguns passos que a gente faz, que a gente segue, mesmo que sem a gente saber, sem a gente estar consciente disso, né? E independente da situação, da realidade que você está vivendo, Elivelto de Lucas. Elivelto, tudo bem, seja bem-vindo. Agora eu sei quem é, né, esse perfil, tem um nome diferente, né? Seja bem-vindo para nossa live, tá? Qualquer realidade, qualquer situação que a gente esteja vivendo nesse momento e que a gente queira transformar, tipo, eu não tô gostando, não tá legal, não é isso que eu queria, não é isso que eu queria viver, não é essa realidade que eu quero viver, né? Independente da situação, a gente quer uma transformação, a gente quer uma mudança, a gente quer sair daquela situação e viver uma outra situação que seja mais confortável, ou que traga a felicidade, que traga alegria, que traga realização, que traga, né, aquilo que a gente está buscando, independente do que seja, mas a gente quer mudar. E como é que a gente transforma, né? Se nós somos os criadores da nossa realidade, e somos, porque nós estamos aqui com esse poder de criar, né? A partir daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente e daquilo que a gente faz, daquilo que a gente entra em ação, a gente vai criando.
né? A gente vai criando tudo. Ai, mas a minha vida tá numa situação bem complicada. Mas em algum momento a gente pensou naquilo, mesmo que a gente não quisesse criar aquela realidade, a gente pensou, a gente sentiu, a gente vibrou aquela situação e a gente agiu de determinada maneira para que tudo acontecesse, para que tudo se manifestasse na nossa realidade. E uma das coisas assim que é muito complicada é assumir a nossa responsabilidade de criador, né? Quando a nossa vida tá num momento assim, uau, né? Massa, muito legal, a gente, né, ai, nossa, eu tô criando tudo isso, tá muito bom, a gente tá muito feliz. Mas quando a nossa vida, na nossa realidade, o nosso momento, né, de vida tá numa situação que não é tão legal assim, que não é tão assim, que a gente não aprecia tanto para nossa vida, a gente acaba ou jogando a responsabilidade em outras pessoas, culpando outras pessoas, situações, o momento, a crise e tudo, né, que a gente possa jogar a culpa para a gente não assumir a nossa realidade. Mas nós é que criamos, nós é que, né, movimentamos toda a nossa energia de pensar, de sentir, de agir ou de não agir, de fazer e de acontecer para aquilo que se tornasse real na nossa vida. E por que eu trouxe esse tema e por que, né, eu vou falar desses passos aqui para compartilhar com vocês e trazer aí, de repente, insights, de repente, consciência para você transformar, né, o seu momento, a sua realidade naquilo que você quer. Mas isso é um passe de mágica? Não, claro que não. Tem coisas que só pelo fato da gente já tomar consciência, já desencadeia um processo de transformação, já começa a mudar, né? Mas tudo a gente precisa, né, seguir esse caminho do pensamento, né, do mental, o que eu sinto, né, em relação àquela situação e o que eu faço, como eu ajo, o que eu faço em relação àquela situação. Então, nós temos o poder, né? Nós temos o poder. E a transformação, ela só acontece a partir de nós, né? Existe uma força criadora, existe toda uma energia, um plano divino na nossa vida. E esse plano divino, ele está nos apoiando para tudo aquilo que a gente quer criar, para tudo aquilo que a gente quer viver, seja consciente ou inconsciente, seja algo bom ou algo ruim. Essa força, ela está nos apoiando porque nós estamos aqui para criar as experiências que a gente quer viver, né? E que a gente quer passar. E o processo, né, de transformação, e eu digo isso assim com não vou dizer assim, digo isso com muita propriedade, mas eu digo isso com muita vivência, né? Porque eu tenho uma energia muito forte da transformação. Eu tenho uma energia muito forte da transformação. Ao longo do meu processo de autoconhecimento, eu fui me conectando com essa energia, com essa minha capacidade de transformar, de me transformar, né? De fazer com que as coisas, né, aconteçam, tanto para as questões positivas quanto para as questões negativas. Então, ao longo da minha jornada, né, de autoconhecimento, e mesmo quando eu não estava consciente para isso, ao longo de toda a minha jornada, né, toda a história, toda a nossa história, tudo que acontece, os momentos decisivos, tudo que acontece são momentos que vão dando oportunidade da gente se transformar, da gente se autotransformar, né? E a gente vai transformando a nossa vida, a nossa realidade. Então, durante, né,
esse processo que eu falei para vocês, que eu não sei ainda onde vai dar, né? Essa ideia dessas lives do Eu Transformo, né? Eu vou compartilhando com vocês aqui, e quem estiver nessa vibe, nessa caminhada, nessa jornada também, quem for sentindo isso vai vindo, e a gente vai co-criar uma realidade muito bacana, muito linda de autotransformação e de transformação daquilo que a gente quer transformar na nossa vida. Então, a ideia hoje, né, eu trouxe aqui um roteirinho, de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui para não me perder, e olhando para todo o meu processo, olhando para tudo que eu aprendi, né, e que eu aprendo e que eu vivi, né, para todas as experiências minhas de autotransformação, eu consegui colocar aqui alguns passos que a gente faz, mesmo que estando inconsciente, mesmo que não estando presente para isso que a gente faz. E o primeiro passo, e aqui, gente, eu quero compartilhar com vocês, é bem do meu coração mesmo, tá? É bem o que acontece comigo, é bem o que eu faço na minha vida real, né? No meu dia a dia e nos perrengues, nas batalhas que a gente enfrenta, né, nessa jornada. Então, a primeira coisa, quando, né, a gente está vivendo uma realidade, uma situação que a gente quer mudar, que a gente quer transformar. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, ele vem de um lugar de aceitação. De um lugar onde primeiro a gente precisa olhar para toda aquela situação. A gente precisa reconhecer que ela está ali, que a vida está daquele jeito, né? Que a gente está vivendo aquele processo, aquele momento, mesmo que a gente não queira, mesmo que não seja aquilo que a gente, né, idealizou, que a gente sonhou, mas a gente está ali, está vivendo aquele processo, está vivendo aquele momento. E esse lugar que é aqui de aceitação é quando a gente olha, né? Quando a gente olha para essa situação e a gente aceita a situação, a gente percebe, né? O que a gente está sentindo, o que aquilo está provocando, o que aquilo está incomodando na minha vida, e a gente percebe, né? E entende e aceita aquilo que está acontecendo, né? Aceita aquela situação, aquele problema. E essa aceitação, ela só pode vir daqui, ela só pode vir de dentro, ela não vai vir de outro lugar. Muitas vezes, né, a gente ouve pessoas, né, que estão na nossa volta falando, aceita, não, essa situação, aceita, mas a gente, né, às vezes está num momento de resistência, a gente está num momento de não conseguir olhar para essa situação, a gente está num momento de negação, de rejeição, eu não quero ver, de briga, né, com todo o problema, com toda a situação, e a gente não consegue olhar. Então, é só quando a gente consegue parar, sentir, né, aqui dentro, é que a gente consegue olhar para a situação e aceitar. Então, esse primeiro passo que a gente faz e que muitas vezes a gente não tem consciência é o processo de aceitar. Aceitar a situação, aceitar aquele momento, tá? E depois que a gente aceitou, né, a gente se tornou consciente daquela situação, né? A gente se tornou consciente daquela situação. E quando a gente se torna consciente daquela situação, pode ser que ainda, nesse momento de olhar, de aceitar, a gente ainda esteja querendo achar culpados, a gente ainda queira colocar, né, que foi alguém que fez, alguém que gerou toda aquela situação. Mas já é um momento de consciência, a gente já está conseguindo olhar para aquilo que a gente criou, para aquela realidade que a gente acabou criando. E o segundo passo que a gente dá
ele vem de um lugar de afeto, de um lugar de amor. E, né, depois que a gente aceita a situação, a gente quer saber, né, qual que é o aprendizado, o que eu tenho para aprender com tudo isso. E a gente só consegue fazer essa pergunta, né, conscientemente, o que eu tô aprendendo, o que essa situação tá me ensinando, né, qual é a volta, né, que eu preciso dar em tudo isso, a volta no bom sentido, né, o que isso tá me ensinando para que eu vá para cá, ou que eu vá para lá, para a decisão que eu preciso tomar. Essa ação, ela vem da nossa parte que ama, da nossa parte que sente de verdade, porque o aceitar já é uma abertura, né? E quando a gente entra com essa questão do que eu posso aprender, do que eu tô aprendendo, do que essa situação veio me ensinar, é mais abertura ainda, porque daí a gente vem desse lugar de afeto. Então, sempre uma situação, né, que a gente queira transformar, ela só vai ser transformada quando a gente aceitar e quando a gente amar, acolher aquilo com afeto, com um sentimento melhor que a gente pode ter. Porque enquanto a gente está negando, enquanto a gente está resistindo, enquanto a gente está brigando com tudo aquilo, a coisa parece que só vai piorando. A gente vai entrando, né? A gente vai estar sempre lá no olho do furacão ainda. Então, quando a gente aceita e a gente, né, entra nesse lugar de afeto, de amor, para acolher essa situação, aí a gente começa, né, a gente já está no processo de transformar. O outro passo que a gente dá, aí é o terceiro passo, ele vem de um lugar de responsabilidade, de assumir a responsabilidade pela nossa jornada, de assumir a responsabilidade por aquilo que a gente quer mudar, que a gente quer transformar. Então, esse passo de responsabilidade é o que eu posso fazer nesse momento para transformar, para mudar essa situação. O que eu posso fazer? O que essa situação está pedindo de mim nesse momento, né? Então, essa fase é uma fase muito importante, porque é a fase que a gente está começando a respirar, né? Que a gente está começando a tomar fôlego para a gente realmente se movimentar para essa transformação, para essa mudança, né? Então, esse lugar de responsabilidade, ele também tá aqui, tá, gente? Tá tudo aqui dentro, não tá fora. Porque se eu falar que a responsabilidade é do fulano, a mudança, ela pode até acontecer, mas ela não vai acontecer da maneira como deveria, de fato, para me trazer o aprendizado e tudo aquilo que eu realmente preciso, que é para minha jornada. Então, quando eu assumo a responsabilidade, eu começo a me preparar para fazer o que precisa ser feito, né? Eu assumo, é meu. O que eu posso fazer? E às vezes o que a gente pode fazer no momento é nada, né? Às vezes o que a gente pode fazer no momento para, né, que a transformação aconteça é nada, é apenas aceitar e acolher e esperar o momento certo de agir. Às vezes o que a gente pode fazer é conversar com alguém, é pedir ajuda. Às vezes o que a gente pode fazer é um simples plano. Eu vou planejar alguma coisa aqui para eu começar a agir no momento certo. Então, vejam que esse caminho de aceitar, de
ver o que eu posso aprender, né, com humildade, dentro desse lugar de afeto, de amor, e assumir a responsabilidade, o que eu posso fazer nesse momento, o que está ao meu alcance para eu fazer nesse momento, é tudo nosso, é tudo da gente, porque nós somos os transformadores, a gente transforma, né, a nossa vida, a gente cria a nossa vida, a nossa realidade, tudo que a gente faz. E o quarto passo, que é o passo que aí vai gerar, né, efetivar toda a transformação, é o passo que a gente dá em um lugar de criador, em um lugar de quem realiza, tá? De um lugar de quem faz. Então, quando eu me pergunto, quando eu, né, lá no terceiro passo, eu assumo a responsabilidade, o que eu posso fazer, e vem as ideias, e vem o que eu posso fazer, eu vou entrar num lugar de criador e vou fazer o que precisa ser feito, né? Eu vou entender o que precisa ser feito. Que jeito? Mudando o meu jeito de pensar, mudando o meu jeito de sentir em relação àquela situação e mudando os meus comportamentos, as minhas atitudes, as minhas ações em relação àquela situação, àquela ação. Então, são passos, esses 4 passos, a gente faz eles o tempo todo quando a gente está, né, num processo de mudar, de transformar uma situação, de se autotransformar, de transformar a nossa vida, que é aceitar. A gente aceita, depois a gente acolhe, né? A gente olha para aquilo e o que eu posso aprender? Acolhe, ama, né? Aquela situação, coloca amor naquela situação. E o terceiro passo, a gente vai assumir a responsabilidade. O que eu posso fazer, né? O que está no meu alcance que eu posso fazer. E sempre tem alguma coisa, mesmo que seja nada. Esperar, parar, relaxar naquele lugar, né? De eu assumo a responsabilidade, então agora eu não posso fazer nada, eu tenho que parar, eu tenho que deixar, né? Que as coisas se assentem para que daí eu entre em movimento. E o quarto passo é o movimento de mudança, né? É a efetivação da transformação. E essa transformação, ela vai acontecer dentro do seu tempo, dentro do seu processo, né? Se aquilo que eu posso fazer no momento é nada, é esperar, né? A minha ação, ela só vai ser depois, né? Já é uma ação esperar, já é uma ação parar, né? Brecar, frear. E depois as coisas vão acontecendo. Mas é nesse lugar de assumir a sua responsabilidade, a minha responsabilidade, por todo o nosso processo, por tudo que acontece, né? Eu não sei qual é a sua situação hoje de vida, eu não sei o que é que você está querendo transformar, que você está buscando transformação aí para sua vida, mas experimenta colocar, né? Experimenta usar esse espaço. Qual é a situação, né? Olha para ela, não nega, não rejeita, não faz de conta que ela não existe. Olha para ela, acolhe, né? O que vier de sentimento, se vem raiva, se vem tristeza, se vem revolta, culpa, o que vier, olha, aceita, tá? Primeira coisa, aceita, a situação tá ali, aceita. A segunda coisa, acolhe com amor, com afeto. A terceira, assuma a responsabilidade, né? Assuma a responsabilidade disso. O que eu posso fazer para mudar? O que eu aprendi? O que eu tenho que aprender? E às vezes o aprendizado a gente vai entender só lá na frente, né? Mas o fato da gente aceitar e a gente acolher aquilo com amor, com afeto, e a gente, o que eu posso fazer para mudar, e a gente entrar em ação, fazer, depois a gente vai entender por quê,
né? A gente vai entender o aprendizado, por que estava acontecendo tudo aquilo, que é justamente para nos fortalecer, que é para nos impulsionar para frente. Então a gente tem impulsionamentos que são impulsionamentos felizes, maravilhosos, realizações incríveis, e a gente tem impulsionamentos que são desafios complicados, né, pesados, mas que nada acontece por acaso e nem nada acontece que a gente não consiga carregar, que a gente não consiga trabalhar aquela situação. Tenho certeza que você tem inúmeras histórias de desafios, inúmeras histórias que foram decisivas na sua vida e que você precisou criar essa transformação, que você precisou transformar aquela situação numa situação que fosse mais favorável para você. E a gente tendo consciência desses passos, é muito mais fácil a gente caminhar, é muito mais fácil a gente lidar. Faz sentido, gente? Vocês conseguem perceber que a gente vai caminhando na nossa jornada e que é assim, né? Primeiro, enquanto a gente não aceita uma situação, por exemplo, uma separação, né? Um momento difícil de separação, de que não dá mais aquele relacionamento. Enquanto a gente não aceita que deu, que não dá mais, que tá na hora de parar, de acabar, a gente não consegue, né? A gente não consegue olhar, a gente tá lá sempre, tá rejeitando, tá brigando, tá sofrendo, a gente tá, às vezes, se humilhando para a pessoa, querendo que a pessoa nos aceite, né? Querendo, arrastando aquela situação. E no momento que a gente entende, não dá mais, acabou, né? Eu tô sofrendo, tá difícil, tá ruim, mas não dá. E aí a gente começa a se acolher, começa a olhar para essa situação com amor, com afeto, e aí a gente assume a responsabilidade, agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou fazer, né? Não dá, não deu, vou fazer, reconstruir a minha vida. E a gente começa a agir, começa a entrar em ação, né? Arruma as coisas, sai de casa, aluga uma outra casa, vai, né, continuar a vida de uma outra maneira. Aí as coisas começam a mudar e a se transformar. E é a gente que faz isso, não é ninguém. Não é nenhum salvador, é a gente que faz isso. Com essa força divina, com essa força criadora que está nos amparando. Então, esse é o meu convite, né? E é o que eu gostaria de partilhar, né? O que eu senti de partilhar nessa primeira live do Eu Transformo. Que é esses passos, né? Que a gente faz isso muito intuitivamente, mas se a gente colocar a intenção, né? A gente fazer isso de propósito, por intenção, e com consciência, colocando consciência em todo o processo de transformação, a gente vai, com certeza, sofrer menos, né? A gente vai se vitimizar menos, a gente vai magoar menos as outras pessoas que de repente estão envolvidas e a gente vai entrar num processo, num movimento de mudança, de transformar, né, de agir para que as coisas aconteçam mais rápido, né? Rápido no sentido assim de que a gente não vai ficar tanto tempo brigando com uma situação. A gente vai entender, isso aqui é hora de mudar, aqui tá na hora de transformar e a gente vai assumir e caminhar, né, nesses passos. E esse lugar de criador é o lugar onde a gente tem que agir, que a gente tem que fazer. E aí a gente, para que uma situação mude, se transforme, né? Será que continuar pensando as mesmas coisas vai trazer essa transformação, essa mudança? Não. Será que se eu continuar sentindo, vibrando as mesmas emoções, essa situação vai mudar, vai se transformar? Não.
será que eu me comportando do mesmo jeito, tendo as mesmas atitudes, ela vai mudar, né? Eu vou transformar alguma coisa? Não, não vou. Então, esse lugar de criador é o lugar onde a gente muda a nossa forma de pensar em relação àquela situação, de sentir em relação àquela situação e de agir, de atuar em relação àquela situação. E, ai, mas é tão difícil isso. Gente, nós temos a força, nós temos o poder, nós somos os criadores da nossa realidade. Tudo que a gente está vivendo, a gente está criando o tempo todo, né? Então, o que falta pra gente é essa consciência, é assumir esse papel, esse poder que nós temos, de que a gente cria, e começar a trabalhar, né? E começar a agir de maneira a gente fazer a coisa acontecer, né? A gente estar consciente daquele papel, daquilo que a gente está fazendo. E é isso que eu trouxe, né, para compartilhar. E é isso que eu gostaria de plantar, essa sementinha aí no coração de vocês, para que comece a germinar e floresça, né? Aí uma nova forma de lidar com as situações, uma nova forma de transformar a sua realidade conscientemente, né? Com o seu coração, sabendo que é você. Então, quando a gente sabe que é a gente que cria a nossa realidade, que o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz é o que cria, a gente vai tomar mais cuidado, né, com aquilo que a gente vai criar. A gente vai ser mais responsável por aquilo que a gente vai criar, né? E não é pra gente brigar, nossa, eu fiz tanta coisa, errei tanto, fiz tanta coisa no passado. É um momento de aprendizado. Então, quando a gente aprende, a gente tem que evoluir, né? A gente tem que subir um degrau a mais. E é isso que a gente está aqui para viver, evoluir, subir os degraus, né? Da nossa vida, melhorando, evoluindo, se conectando cada vez mais com o nosso ser, né? Para que a gente manifeste uma vida que seja uma vida que agrade, que satisfaça, que traga a felicidade, o amor, né? Que traga aquilo que a gente realmente está buscando, né? Aquilo que a gente quer, ok? Então era isso que eu quero, né? Gostaria de compartilhar. Tem alguém aí, se quiser fazer alguma pergunta, a gente está aqui para responder. Depois vai ficar gravado. Se quiser fazer alguma pergunta também, eu respondo, né? Aí embaixo nos comentários. E é a nossa primeira live aqui no Insta, né? Eu nunca tinha feito. E vou, né, dar andamento a esse projeto, a essa ideia. Vamos ver aonde ele vai nos levar, né? Enquanto canal aqui, e espero que possa ajudar você, espero que, né, esses passos eles tragam para você a clareza que você, né, tá buscando, para você começar a agir conscientemente, né, como o transformador, como a transformadora da sua vida. Então, o título da live é Eu Transformo, né? Então, tudo a gente transforma, tudo a gente tem o poder e a capacidade de transformar na nossa vida. Só que a gente precisa estar consciente e tomar algumas ações, algumas atitudes, né, que nos levem para essa transformação de maneira consciente. A gente vai transformar se a gente não tiver consciente disso? Vai, mas, né, a que custo? Então, se a gente tem uma ferramenta de autoconhecimento para a gente trabalhar isso, o custo ele vai ser menor, né, para a gente. E o aprendizado ele vai ser muito maior e tudo vai mudar e melhorar nos nossos relacionamentos, no relacionamento com a gente vai com certeza ir, né, assumindo um papel bem menos
julgador de nós, bem menos cobrador de nós, bem menos vítima, né, das situações, e mais criador e mais empoderado, né, daquilo que é o nosso papel, de que é a nossa vida. Gostou, Eliel? Obrigada, tá? Que bom que você gostou. Espero que ajude muito, né, vocês aí. E eu tô nessa jornada e é isso que eu faço, tá? Hoje, por exemplo, né, para fazer essa live, eu precisei transformar o medo, transformar a ansiedade, transformar o será que vai ter gente, né, as dúvidas em coragem, em amor para chegar aqui e fazer, sabe? Mesmo que tenha uma pessoa assistindo, mesmo que não tenha ninguém assistindo, e fazer, porque isso alegra o meu coração. Isso me traz a sensação, o sentimento de contribuição. E isso move a minha alma. E é por isso que eu tô aqui, assumindo esse desafio, transformando uma ideia que veio ontem e um negócio que eu não consegui protelar em uma live de compartilhamento, trazendo aqui um assunto, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado, que possa ajudar vocês, e convido vocês para uma próxima live que eu vou me organizar para fazer, e daí eu vou avisar os horários certinho, ok? Beijo para vocês, um abraço e até mais, tá? Obrigada, gente, que esteve aí. E vai ficar gravado, tá? Eu vou deixar gravado, né, no meu IGTV para o pessoal assistir depois. Não sei se o horário, né, foi ruim, talvez, não sei. A gente vai fazendo testes, ok? Ai, que bom, gostei que você ficou aí. Obrigada, tá? Muita gratidão mesmo. Um abraço, gente.